nosso Senhor em espírito e em verdade. Nós adoramos o teu nome, Jesus. Cante isso comigo nessa noite. Em espírito, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Na casa de Deus.
aproximadamente 700 anos. 700 anos é mais ou menos o tempo que separa a profecia de Isaías do cumprimento dessa profecia em Cristo Jesus. Um registro, se você perceber, meu irmão, extremamente preciso, detalhado daquilo que ocorreria com um homem chamado... Qual o nome desse homem? Jesus. Muitos dos verbos que nós vamos ler nesse texto, eles vão aparecer numa conjugação até estranha, vão aparecer no passado, no pretérito. Você vai perceber durante o texto: foi subido como renovo, não tinha a aparência, ou era desprezado, ou tomou sobre si, levou sobre si, o castigo estava sobre ele. Esses são alguns exemplos. O profeta Isaías conta os fatos como se ele realmente estivesse vendo ou tivesse visto aquela cena, aquilo que aconteceria com Cristo 700 anos depois. A morte de Jesus numa cruz, meu querido, num lugar chamado Gólgota, ou lugar da caveira, é o ponto crucial da história terrena de Cristo, o Filho de Deus, justamente porque ela fecha todo o ciclo de sofrimento pelos quais o Filho de Deus, o Cordeiro vivo e santo, haveria de passar por causa do pecado de um homem, do primeiro homem. E a coisa que precisa ficar firme nas nossas mentes é que, apesar de doloroso esse momento na vida de Jesus, a sua morte não foi um acidente, a sua morte não foi uma escorregada, não foi uma surpresa, mas foi um evento que estava marcado na agenda de Deus, no decreto eterno de Deus, no firme propósito do Altíssimo Criador dos céus e da terra. Jesus, o Cordeiro de Deus, foi morto desde antes da fundação do mundo. Ele nasceu para morrer, meu querido irmão. Ele nasceu para ser o substituto, o representante legal da humanidade, para expurgar o pecado do seu povo. Não de todos, como o versículo de número 11 diz: com seu conhecimento justificará a muitos, não todos. A cruz estava na mente e no coração do nosso Deus. E o mais lindo de tudo isso que nós podemos perceber é que Jesus já sabia dessa cruz, e Ele nunca se afastou dela. Ele marchou firme em direção à cruz para salvar o pecador, para salvar a você e a mim. A cruz do Salvador demonstra para você e para mim o maior amor do mundo, amor que verdadeiramente não pode ser medido. Ele não está formatado dentro de limites carnais, ele vai além da compreensão humana, um amor fora da nossa esfera, dentro e fora de tempo. Mas Ele fez o sacrifício perfeito por mim e por você, meu irmão. Ali aconteceu o maior dos sacrifícios, porque o Filho de Deus deixou a sua glória, Ele deixou o céu, Ele deixou a companhia dos anjos, Ele deixou a companhia do próprio Pai e veio se humilhar, se fazer servo, ser oprimido, e como ovelha muda, Ele não abriu a sua boca. Ah, meu irmão, que amor é esse?
Que amor é esse que muitas vezes nós negligenciamos e esquecemos e às vezes escarnecemos quando não entendemos que foi por nós? E por isso cometemos crimes de quando éramos carnais, ainda hoje transformados. Paulo diz aos Gálatas: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade. Todavia, cuida de ti mesmo, para que não sejas igualmente tentado. Mas muitas vezes nós incorremos no erro novamente, porque desprezamos o sacrifício maior feito por Cristo Jesus na cruz do Calvário. O autor da nossa fé já havia preparado um programa que pudesse nos salvar da iniquidade que já estava em nós, e o texto de Isaías vai confirmar isso, quando ele afirma que foi traspassado pelas nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Não mais pertencemos ao pecado, não mais nos quedamos diante da culpa, não mais estamos condenados à morte eterna. Pelo contrário, Ele morreu por mim e por você para nos justificar diante de Deus, para termos livre acesso à presença do Pai. Aleluia! Ele foi moído, chutado, cuspido, chicoteado, furado por espinhos e por pregos, transpirou sangue, sofreu uma morte vergonhosa, destinada aos piores malfeitores da época. Teve sede, e o que fizeram? Lhe deram fel, zombavam e diziam: eis aí o rei dos judeus. Bateram em sua face, feriram o mestre e o levaram para a crucificação. E a pergunta que fica para a nossa compreensão desse texto hoje é: quem matou Jesus? Quem matou Jesus? E a primeira coisa, portanto, que eu devo aprender olhando para esse texto é que, primeiramente, Jesus não morreu por causa das circunstâncias. Jesus não morreu por causa das coisas que aconteciam ao seu redor. Jesus não morreu porque ele havia sido perseguido pelos judeus. Jesus não morreu porque Judas havia traído o mestre. Jesus não morreu porque o sinédrio, de forma ilegal, formulou acusações e comprou testemunhas para incriminá-lo por blasfêmia. Jesus não morreu porque o covarde chamado Pilatos, contra a sua própria vontade, lavou suas mãos e entregou o Filho de Deus aos sacerdotes. Jesus não morreu porque havia uma multidão gritando: crucificam-o! Se você ainda tem dúvida sobre quem realmente levou Jesus para a cruz, o próprio texto de Isaías 53 vai dizer isso para a gente com muita propriedade. Versículo 4: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Versículo 5: mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Versículo 8: por causa da transgressão do meu povo Ele foi ferido. O que levou Jesus para morrer foi o meu e o seu pecado. Foram os nossos pecados. Ele não morreu por causa dos soldados que bateram nele, ou pela multidão que zombava dele, mas Ele morreu, segundo a Bíblia, por causa dos nossos pecados.
por causa do nosso erro. Foi a nossa língua ferina e caluniosa. Foram os nossos pensamentos sexuais ilícitos. Foi o nosso mau testemunho diante dos homens. Mas será que apenas os nossos pecados fizeram tudo isso? Será que apenas os nossos pecados fizeram isso com o Salvador, ou tem mais coisa? Tem sim. Algo que muita gente prefere esquecer, ou acha melhor até mesmo não crer. Mas a Bíblia não foge desse segundo entendimento. Pelo contrário, ela reforça a ideia de um dos atributos mais maravilhosos de Deus. E a pergunta permanece: quem matou Jesus? E a segunda coisa, olhando para o texto, que eu aprendo é que Jesus foi levado à cruz pelo próprio Deus. Jesus foi levado à cruz pelo próprio Deus. Se por um lado eu tenho a plena certeza de que o meu pecado realmente foi crucial para que Cristo pudesse morrer por mim em meu lugar, eu preciso lembrar do atributo da soberania de Deus e saber que foi Ele quem arquitetou todo o decurso da história, desde antes da fundação do mundo. Se você olhar para o versículo de número 6, na parte B, vai dizer o seguinte: mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Versículo de número 4: e nós o reputávamos por aflito, ferido de quem? De Deus. Versículo 10: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Sim, os nossos pecados levaram Jesus para a cruz, para a morte. Mas quem levou Jesus à cruz também foi o próprio Deus, o próprio Pai. Porque quando Cristo no Getsemane orava, sentindo uma angústia que a Bíblia relata ser uma profunda dor até a morte, Jesus cita em sua oração que sua morte era a vontade do próprio Deus. Ele diz: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Contudo, todavia, entretanto, porém, faça-se a tua vontade. O texto nos diz que o Pai o entregou. Foi o Pai que lançou sobre ele as nossas iniquidades. O texto diz que Deus se agradou em moê-lo. E talvez não consigamos entender essa verdade tão sublime e crucial para o nosso destino. Está escrito: ele foi ferido de Deus. Mas por que Deus faria isso? Que pai entrega o seu próprio filho em favor de alguém que não merece? Você que é pai, você que é mãe, coloque-se no lugar de Deus agora, se isso fosse possível. Você entregaria a vida de seu filho para que uma outra pessoa pudesse ser salva no caso de um assalto, ou de uma barbárie, ou qualquer outra tragédia? É aqui, nessa verdade, que se traduz o verdadeiro amor de Deus por você e por mim. Deus, através do sangue do seu próprio Filho, vindicou para si a justiça. Ele impôs a condição ao homem que não pôde cumprir a sua missão, mas pelo sangue inocente do seu Filho, Jesus, Ele mesmo cumpriu a obrigação que era nossa, porque Ele levou sobre si as nossas iniquidades, para que você e eu não fôssemos punidos eternamente e lançados no inferno. Deus puniu o seu próprio Filho e colocou sobre ele a culpa que era nossa. João 3,16:
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus esmagou o seu Filho para não esmagar você. E essa verdade deveria fazer com que nós tivéssemos vergonha do nosso pecado. Essa verdade deveria produzir em nós um arrependimento genuíno todas as vezes que nós lembrássemos da dor da cruz, da dor da vergonha, no evento chamado Paixão de Cristo. Paixão, sofrimento. Ele morreu porque o Pai o entregou por amor. Mas a pergunta, meu irmão, permanece: quem matou Jesus? E se em primeiro lugar eu posso afirmar que quem matou Jesus foi o meu pecado, se eu posso afirmar com clareza, com tranquilidade, que quem levou Jesus à cruz foi o próprio Deus, o próprio Pai, em sua graciosa verdade e vontade, eu também posso afirmar que em terceiro lugar, Jesus foi à cruz voluntariamente. Que amor é esse? Que resiliência é essa? Que perseverança é essa? O texto vai afirmar isso categoricamente. Ele se entregou de forma voluntária. Veja o versículo 4 que diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores Ele levou sobre si. Versículo 10: quando derem a sua alma, quando der Ele deu a sua alma como oferta pelo pecado. Ele não foi coagido, meu irmão, minha irmã. Ele não foi levado à força, ele não foi forçado, ele se entregou voluntariamente, ele sequer foi obrigado. Mas ele deu a sua vida porque ele amava a mim e a você. Jesus não foi vítima de uma trama maléfica que você possa pensar: coitadinho de Jesus. Ele estava fazendo o que era certo, e foi pego de surpresa por alguém que ele amava e estava perto dele. Ele foi vendido por moedas de prata. Que dó de Cristo, porque ele não esperava que tudo isso fosse acontecer com ele. Não! Ele não foi enganado pelo Pai, porque ele mesmo disse: quem vê a mim, vê ao Pai. Ele também disse: o Pai e eu somos um. Quando ele veio ao mundo, ele já sabia o que esperava desde antes de o mundo ser criado, porque ele era parte desse grande plano de salvação, que envolvia dor, que envolvia sangue, que envolvia sofrimento, que envolvia morte. Ele não foi pego de surpresa. Ele sabia e anunciou isso aos seus próprios discípulos. Se você dá uma pulada lá para Mateus capítulo 20, versículos 17 e 19, vamos dizer isso. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12, e em caminho lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Ele disse isso aos seus discípulos. Ele anunciou o que esperava por ele, e quem foi pego de surpresa foram os próprios discípulos. E ainda, dentre eles estava aquele que, mesmo tendo amor, como dizia, negou a Cristo 3 vezes antes que o galo cantasse. E agora vamos falar sério aqui, meu irmão.
eu não posso julgá-lo. Mas se nós estivéssemos na mesma condição de Pedro, nós teríamos ido com Cristo para a cruz? Será que vendo toda aquela carnificina, nós não iríamos amarelar? Como diz a gíria popular? Pedro andava com Cristo, estava na presença do Mestre em carne e osso, e mesmo assim o negou. Que dirá de nós que hoje cremos pela palavra? Quantas vezes nós não o negamos nas nossas ações, às vezes no cultivo do nosso pecadinho de estimação? Quantas vezes nós o negamos com a nossa vã filosofia, nas nossas orações vazias, no mau testemunho e até mesmo no testemunho fraco? Mesmo assim, como ele amou a Pedro, ele amou a nós. E mesmo apesar de todas as faltas, ele se entregou por nós, por causa do nosso pecado, por causa da vontade de Deus e por causa da sua própria liberalidade. E para encerrar, eu quero ler a última parte do verso 12 com você. A última parte do verso 12, a parte B desse versículo, vai dizer o seguinte: porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores ele intercedeu. A morte do Salvador ali naquele lugar de vergonha representou um fato histórico na soberania de Deus, porque ele cumpriu tudo aquilo que foi prometido lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quando Jesus anunciou a sua morte no Calvário, ele não fez como um marco final. Ele continuou dizendo que mesmo depois de morto, ao final de 3 dias, ele levantaria de dentre os mortos, e ele cumpriu mais uma de suas promessas, porque a morte não pôde segurar, a cruz não pôde segurar, o túmulo ficou vazio e não pôde segurar. Ao fim do 3º dia, Jesus Cristo Salvador ressuscitou. Ele pisou na cabeça da serpente e condenou ao abismo eterno chamado inferno. O texto diz que por ter alcançado essa vitória no seu sangue, ele pôde interceder por nós, pecadores verdadeiros. João, em sua primeira carta, vai dizer isso: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. É Ele quem fala por você. Ele tem uma procuração assinada com o sangue, e por isso Ele é o único representante legal da humanidade. Não tem essa de Maria, meu querido, de intercessora mãe. Não caia nessa falácia maldita criada por homens. A Bíblia diz que o nosso advogado junto ao Pai é aquele que sofreu, morreu por você e ressuscitou por sua causa. Está na hora de fazer um acerto de contas com o Pai. Está na hora de se arrepender das maldades do nosso coração.
Está na hora de compreender que só há salvação em Cristo Jesus, porque em nenhum nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E Ele está te dando essa oportunidade hoje. Perceba que tudo o que Ele fez, tudo o que Ele passou, foi por amor a você e a mim. Nós éramos culpados desde o princípio, mas Ele se entregou por nós. Ele quer fazer, como nós cantamos durante o louvor, morada no seu coração. Não espere o tocar da última trombeta, porque nesse dia não haverá mais tempo. Haverá apenas o julgamento e a separação entre perdidos e salvos, entre aqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo vertido na cruz e aqueles que habitarão para sempre no inferno, o lugar que foi criado para o diabo e os seus anjos. Mas aqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo Jesus estarão junto ao Pai, eternamente, junto ao Filho, para sempre, junto ao Espírito Santo, por toda a vida, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas.